Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo no coração de cada um. Que o Espírito Santo de Deus venha falar em cada coração. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai amado, querido, em nome do Senhor Jesus, faz um milagre acontecer na vida desta geração. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida das pessoas. Que elas possam ouvir a palavra e colocar em prática. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a minha família, livrando de todo o mal, livrando de todos os perigos, guardando nós, protegendo nós, cobre nós com o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo tem poder. Acampa hoje com espada de fogo circulando na nossa vida, livrando de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus. Olha a leitura que se encontra no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que esperam, os que aguardam. Pois é, meu chegante. Espírito Santo de Deus, fala comigo e fala com todos. Dá discernimento para mim ler a tua palavra e voltar. Em nome do Senhor Jesus. Pois é, minha gente, esta leitura está bem claro. Está bem claro que o homem nasceu para morrer uma vez. Agora, como diz essa leitura, assim, olha, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Porque a pessoa morrer uma vez, né? Está destinado o homem a morrer uma vez e a depois disso enfrentar o juízo. Aí diz assim, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. E assim, Jesus Cristo foi oferecido como sacrifício uma única vez. Muitos parecerá, tá vendo? Ela
sacrifício, ele foi oferecido como um sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que esperam, os que aguardam. Aí eu pergunto, meu amigo, minha amiga, minha gente, você está aguardando a vinda de Cristo? Você está na expectativa? Porque quando a pessoa aguarda, os que aguardam a vinda de Cristo, ele tem que estar em santidade, em honestidade, em obediência a Deus. Aí você aguarda. Aí você está aguardando a vinda de Cristo. Se você está em obediência, fidelidade, honestidade, santidade, vivendo de acordo com a palavra, aí você está aguardando. É para os que aguardam. Eu voltarei outra vez para salvar os que aguardam. A salvação não é para todo mundo. Ele veio para salvar. Ele vai vir a segunda vez para salvar a muitos. Não está dizendo que é para salvar a todos, não. Porque tem gente que diz, por causa dessa leitura, tem muita gente que diz, o salário do pecado é a morte. Eu vou aproveitar. Vou aproveitar enquanto eu vivo, vou aproveitar, vou fazer o que eu quero. Porque o salário do pecado é a morte. Muitos dizem assim, mas o salário do pecado é a morte. A morte é aqueles que não têm Cristo, eles vão morrer. Aqueles que não têm Cristo, não estão em Jesus Cristo, não estão esperando Jesus Cristo, que não estão aguardando a Jesus Cristo, eles vão morrer. E quando for na vida dele, vão se acordar, o dono da segunda morte, que é o lago de fogo, vai morrer. Agora dorme, não é? Mas vai ter o dono da segunda morte, que é o lago de fogo. Porque a Bíblia diz, está escrito no livro de João, vai chegar a hora, está chegando a hora, e a hora é chegada, que todos que dormem no pó da terra, todos, ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem vão se acordar para a vida eterna. E os que fizeram mal vão se acordar para vergonha e desprezo eterno. É o dono da segunda morte, está escrito no livro de Apocalipse. O dono da segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Porque quem está em Jesus Cristo não morre, ele dorme. E todos estão dormindo. Mas aqueles que não fizeram algo para agradar a Deus vão morrer. Vão ter a morte eterna. A morte eterna, aqueles que não estão em Jesus Cristo. Aqueles que não estão em Jesus Cristo, eles vão se acordar para o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Porque é o salário do pecado. É a morte eterna. Entendeu agora, minha gente? Porque tem gente que diz, o salário do pecado é a morte. Morreu, já
a pessoa morrendo já pagou o pecado. E por que é que eles vão se acordar por dano? Por dano da segunda morte, que é o lago de fogo. E aqueles que dormem em Cristo Jesus vão se acordar para a vida eterna. Aqueles que estão em Cristo vão se acordar para a vida eterna. E os que não estão em Cristo Jesus vão se acordar para a morte eterna. Onde o salário do pecado é a morte, aqueles que não estão em Cristo Jesus, eles vão receber o dano da segunda morte, e diz a morte eterna. E os que estão em Cristo Jesus vão se ressuscitar para a vida eterna. Vai ter vida e vida com abundância, os que estão em Cristo Jesus. Por que que vai ter o juízo? Por que vai ter o julgamento? Se a salvação para todo mundo, não precisava ter o dia de julgamento, não precisava. Se a salvação for para todo mundo, mas Jesus diz, vai ser para muitos, né? Ele vem para salvar muitos. Mas aqueles que não estão em Cristo Jesus, eles vão se acordar para a morte eterna. Morrer para sempre, já acabou. E o que receber vida vai ter vida com abundância, eternamente. Aí está dizendo aqui, ó, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e a depois disso enfrentar o juízo, e a depois disso enfrentar o juízo, tá vendo? Depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, viu? Para tirar o pecado de muitos. Ele foi oferecido como sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Os que estão em sinceridade, né, em obediência. Eis aqueles que não estão em obediência a Deus vão se acordar para a morte eterna. É o lago de fogo e enxofre. Está escrito na Bíblia toda. Que as pessoas, todos que dormem no pó da terra vão se acordar. Que fizeram bem para a vida eterna e os que fizeram mal para a vergonha, o desprezo eterno, que é a morte eterna. Os de Jesus Cristo não morrem, dormem. E eles vão se acordar para a vida eterna. Morte é aquela que não tem vida. Aqueles que vão ser destruídos no lago de fogo vão ser lançados no lago de fogo. Estes não têm vida, estes que não fizeram a vontade de Deus vão ser destruídos. Porque muita gente diz, o salário do pecado é a morte. Pode aprontar, pode fazer e acontecer. Lê a Bíblia. Por isso que a palavra de Deus diz, para examinar as Escrituras, que toda a Escritura é inspirada por Deus.
Jesus mandou para examinar. São elas que testificam de mim. Toda a escritura é inspirada por Deus. Jesus falou. São elas que testificam de mim. Glória a Deus. E aleluia. Eu estou falando o que está escrito. Porque a Bíblia diz que aqueles que dormem no pó da terra, uns vão se acordar para a vida eterna e outros para a morte eterna, que é o lago de fogo. Porque eles estão dormindo também, mas eles vão se acordar. Para ter o dano da morte, que é a morte eterna. Os que estão em Cristo é vida eterna, e os que não estão é a morte eterna. É o lago de fogo. As pessoas acreditam se quiser. É só examinar as escrituras, saber ler a Bíblia, um texto chama outro contexto, e assim a pessoa vai entender a Bíblia. Não é você a ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse, você não vai entender ainda a Bíblia. Mas quando você lê a Bíblia assim, um texto chama outro contexto, aí você vai entender a Bíblia. Amém? Que Deus abençoe, que Deus dê sabedoria, que a graça e a paz de Deus esteja com todos, que essas palavras fiquem gravadas na mente e no coração de cada um. Quem somos nós sem Jesus? Quem somos nós? Todos vão comparecer diante do tribunal de Deus naquele dia de juízo. E cada um vai ser julgado segundo as obras de cada um. Se suas obras forem boas, vocês vão receber a bênção de Deus. Mas se vocês não aguardaram com sinceridade, com honestidade, o que é que vai acontecer? A perdição. A perdição. A salvação não é para todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Jesus Cristo falou, o povo que andava na treva viu uma grande luz. Que a luz era Jesus. Mas o povo amaram mais a treva do que a luz, porque suas obras eram más. Só isso. Jesus Cristo veio para salvar a todos, né? Mas o povo ama mais a treva do que a luz. Mas ainda tem jeito ainda, enquanto a vida é esperança. A porta da graça está aberta, a oportunidade Deus está dando. A cada dia Ele está esperando você. Agora ninguém deve estar imaginando, pensando negativo. Uma hora eu vou fazer, uma hora eu vou me arrepender, uma hora eu vou me batizar, uma hora eu vou fazer a vontade de Deus. Não fique falando assim, não. Hoje é hoje, o amanhã pertence a Deus. Não deixe para amanhã. Hoje é hoje e o amanhã pertence a Deus. O amanhã ninguém sabe o que virá. Certo, minha gente? Que Deus abençoe, que Deus toque no coração de cada um, que Deus dê sabedoria, que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Que Deus abençoe a minha família, que Deus abençoe a todos que estiverem ouvindo neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém.